Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 17 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. Chegamos ao último dia desta semana, já nos preparando para entrar no dia do Senhor. E eu espero que a liturgia de hoje já nos coloque neste desejo de celebrar o Senhor nas nossas vidas, participando da Eucaristia, escutando a sua palavra, comendo o corpo e o sangue de Jesus para o alimento da semana que iniciaremos amanhã. E por isso espero que a liturgia da palavra hoje seja um consolo, um ânimo, uma força para cada um de nós. A primeira leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 35 ao 37, pega o versículo 42 ao 49. É quase a continuação da primeira leitura de ontem, na qual Paulo vê a dificuldade do racionalismo da fé dos irmãos da comunidade de Corinto, porque parece que é algo inacreditável, não? De que aquele que morre ressuscita, já começando por Cristo. Já dizia Paulo ontem, se nós dizemos que Cristo não ressuscitou, testemunhamos contra Deus, afirmando que Deus ressuscitou Cristo, quando ele não ressuscitou, etc. Mas o mais trágico, a consequência, é que se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos. E vã a nossa fé. A nossa fé é só para esta vida, para este mundo, para estes prazeres, como se Deus, eu dizia ontem a vocês, como se a ressurreição de Cristo só servisse para eu ser uma pessoa um pouquinho melhor, mais educada, mais não sei o que. Não. Ressuscitar é destruir em mim, primeiro, Cristo entrando na morte, o pecado que é em mim, que me arrasta as paixões, desejos, vontades, tantas coisas que me levam o meu corpo a estar vendido às paixões, ao pecado, não? A gente coloca a sexualidade, que é mais fácil de entender, mas tantas outras coisas. E por isso, claro que a alma também, ela é chamada a algo maior, mas o corpo arrasta a coisas que ela não quer. E por isso Paulo afirmava, não, Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Por isso, claro, que dificuldade que é acreditar na ressurreição da carne. Quando minha mãe e eu fizemos a exumação do corpo do meu pai, claro, sobra muito pouca coisa no corpo de uma pessoa, não? Então, claro, parece como que esse corpo agora vai chegar recomposto, não? E aparecerá. E aqui Paulo, na carta, usa um argumento, não? Eu já comentei ontem também. Quando você, primeira coisa, porque o pessoal em Corinto perguntava, alguém perguntará como ressuscitam os mortos? Porque parece que é algo, né? Tentamos entender uma realidade a nível racional. E Paulo diz, olha, o que você semeia, primeira coisa, não nasce sem antes morrer. Quando você joga a semente na terra, só vai nascer uma futura planta se a semente morrer. Se ela se quebrar, se ela partir, morrer, para que nasça a nova planta. Se a semente fica inteira, não virá nova planta. E é isto que Paulo diz. Porém, aquilo que você coloca na terra é a semente, não é o corpo da futura planta. Isso se desenvolverá e crescerá. E é isto que Paulo está fazendo uma comparação. Nós sepultamos a semente, sim, nosso corpo corruptível, mas para nascer um corpo incorruptível, porque é o argumento que ele usa. Não? Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção.
semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Por isso é um corpo novo, sim, é o mesmo corpo, mas é um corpo que agora, como eu te diria, recebe uma outra... Deus lhe dá uma graça diferente, porque olhando para a transfiguração de Cristo, que é este o argumento que dará Paulo, nosso corpo é transformado, semelhante ao corpo de Cristo transfigurado, porque ele assumiu o nosso corpo, a nossa humanidade. E é esta ressurreição de Cristo que sustenta, fermenta, transforma este nosso corpo humilhado. Por isso ele diz que aquilo que é semeado é um corpo animal, mas vai ressuscitar em corpo espiritual. É uma maneira, uma linguagem que Paulo usa, mas para dizer, olha, ressuscitar será uma realidade. Por isso a igreja professa ressuscitamos na carne. Porém, eu tentei explicar ontem também que a verdadeira ressurreição, a verdadeira morte, é a morte do meu ser quando eu peco, quando eu estou escravo a tantas coisas. E a verdadeira ressurreição, ainda antes de eu morrer, é porque já nesta vida sou capaz de amar, perdoar, morrer, ser casto, estar liberto das minhas paixões, vendidos ao, Estamos vendidos ao pecado e agora sou liberto com a ressurreição de Cristo. Por isso espero que todo este argumento que usa Paulo nos ajude de fato, ainda que não compreendamos racionalmente, mas passemos a fé e acreditemos, é verdade, eu vou ressuscitar em corpo e alma. Isso nos deveria dar um ânimo. Por isto o cristão sepulta os seus mortos, não crema, com uma certeza de que este corpo que eu sepulto ressuscitará em glória. Esta é a profissão que faz a igreja. A cremação é tolerada pela igreja em casos de doença gravíssima, para não haver contágios, etc. Porque a cremação era para os piores criminosos, enfim, tem toda uma história na história da humanidade sobre a cremação. Porém, o cristão sepulta. Por isso, a ideia, a palavra cemitério, é aquele que foi colocado no dormitório para depois ser despertado pelo Senhor na ressurreição. Então, a fé da igreja, depositando o corpo num túmulo, é de que este corpo voltará à vida. Como? É só olhar Ezequiel 37, a leitura dos ossos ressequidos, e vai nos dar um pouco a ideia do que o Senhor pode fazer. E eu espero que essa leitura nos anime e nos faça todos os dias professar a fé na ressurreição da carne. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, é a parábola do semeador. A multidão reunia-se nas cidades para escutar Jesus. E ele então conta a parábola do semeador, que nós já conhecemos, saiu o semeador a semear, uma parte caiu no caminho, outra nas pedras, outra em espinhos, outra caiu em boa terra. E aqui, no Evangelho de hoje, Jesus dá a explicação da parábola. E aqui é interessante, o problema não está na semente, como diz Jesus. A semente é a palavra de Deus. Mas este semeador é estranho. Quem semeia toma um cuidado danado para não desperdiçar a semente. Não semeia no caminho. E evita que o saco esteja furado para cair no caminho ou em qualquer lugar. Por isso aqui, quando fala que saiu o semeador a semear, dá a ideia de que ele, de propósito, semeou no caminho, na pedra, em espinhos e na boa terra. E por isto, a terra é cada um que acolhe a palavra, que é essa explicação que dá Cristo. Aquele que a semente caiu à beira do caminho é aquele que o diabo consegue
lançar dardos inflamados e tirar a palavra, fazer a gente duvidar. Isto que eu tentei comentar agora sobre a primeira leitura, não, é impossível ressuscitar o corpo, enfim, nos arranca a fé, é impossível amar, é impossível perdoar, é impossível eu partilhar os meus bens, é impossível. Quando o demônio consegue me convencer, duvidar da potência da palavra na minha vida, então vem as aves do céu, símbolo das aves do céu, que comem a palavra. E o sujeito que acolheu a palavra fica sem nada. Porque entrou na dúvida, o demônio lhe faz duvidar do amor de Deus e da potência, da certeza dessa palavra de Deus. Depois coloca na pedra. É um cara até animado, mas não tem raiz, não tem profundidade, diz aqui. Não? E aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Outras traduções vão colocar na perseguição. Ou seja, não tem solidez. Aquele que de verdade tem a sua fé sólida, como dirá Jesus no Sermão da Montanha, colocou a sua casa sobre a rocha. Virá a tempestade. Não é que talvez venha, talvez não. Virá, mas a casa não cai. Se a casa está fundamentada na areia, que pena. E aqui é interessante porque a semente cai na rocha. Por isto, colocar a minha vida em Deus, que é Cristo, que é a rocha, é muito mais do que apenas aprender dogmas, verdades intelectuais. É fazer uma experiência tal de Deus, da sua palavra, de colocar-me no risco e ver que o Senhor me sustém na prova, na tentação, na perseguição. E aí eu me mantenho firme. Não sou de momento. Permaneço firme, mas tenho que fazer experiência. Não pode ser uma fé intelectual de aprender dogmas e conhecer, mas de fazer uma experiência da potência da palavra na minha vida. A terceira é a semente que cai nos espinhos. E aqui coloca, que é interessante a tradução aqui, é aquilo que caiu entre os espinhos, são os que ouvem, mas com o passar do tempo, e isto que pode acontecer com você e comigo, passa-se os anos, passa-se o tempo, vamos, sei lá, anestesiando em nós alguma coisa, e diz aqui que são sufocados pelas preocupações que comerei, que beberei, que vestirei, não? E pela riqueza, e pelos prazeres da vida. Ou seja, não perseveram. Que difícil é perseverar hoje na igreja. Tem muitos que começam muitas coisas na igreja, mas não perseveram. E por isso, a semente também não germina, não dá árvore. Por isso, cuidado. Às vezes a gente começou bem. Tem muitos que começaram bem na igreja. Aguentaram tempo, não perseguições, dificuldades, mas vai passando os anos, a gente fica velho, doente, preocupação com um monte de coisas. Vamos nos deixando levar e aquilo que começou bem vai enfraquecendo. Não? Que é muito interessante esta tradução, não? Mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. Que terrível. Cuidado, irmãos. Não se deixe levar pelo ambiente que pode sufocar-nos. Eu sei que é difícil. Os apelos são tantos. E por último, fala daquele que caiu em boa terra, não? Que é um coração bom e generoso, que conserva a palavra. Eu espero que nós, de verdade, hoje, conservemos a palavra no nosso coração firme, apesar de tantas coisas que nos rodeiam, que podem colocar em risco, não, o bom êxito desta semeadura de Deus no teu e no meu coração. E eu espero que o Senhor nos mantenha firmes, fortificados no Senhor, e que esta palavra possa produzir frutos na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra de hoje.
Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa pouca fé, a de verdade arriscarmos em Ti, colocarmos a nossa esperança na Tua palavra, na potência desta palavra que pode nos transformar, que pode de verdade nos fazer homens novos, não só na mente, não só na alma, mas também no corpo. Sermos pessoas glorificadas pelo Teu amor, pela Tua obra de salvação em nós. Ajuda-nos de verdade a confiar em Ti, a colocarmos a nossa esperança, a nossa fé em Ti, no Teu amor, na Tua misericórdia. Te pedimos por Teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.